E o jovem rico foi embora cheio de tristeza. Durante muito tempo na minha vida, a gente que ama Jesus se pergunta: será que é possível estar diante de Jesus e ir embora com tristeza? Porque muitas vezes a gente, ao ouvir a homilia do Padre Márcio, que cada vez em quando puxa a nossa orelha, a gente se sente mais triste do que feliz. Porque é tão necessário que às vezes a gente tenha encantamentos, mas que também esses encantamentos sejam nos tirados, para que de fato a gente olhe a realidade das coisas e passe de fato a vê-las de um modo diferente. Eu prego um retiro espiritual só em cima desse texto. Porque há nesse texto uma coisa que a gente não presta atenção: a insatisfação de um homem, o desencantamento de um homem em obedecer. Há um diálogo muito sincero com o Senhor, e nesse diálogo ele é continuado porque ainda há um buraco dentro dele, embora viva os mandamentos. Quando o Senhor diz assim: não basta ser servo, tem que ser amigo. Não basta apenas fazer o que se tem que fazer, tem que se fazer algo mais. Ele não fala porque precisa de nós, e Deus não precisa de nós. Ele fala porque nós precisamos dele. Eu preciso mais dele, você precisa mais dele. O Evangelho, de fato, associado à primeira leitura, traz um jovem que vive os mandamentos, mas está desencantado consigo mesmo. Porque viver os mandamentos para ele não é suficiente para viver a profundidade da sua vocação. Ele é chamado a mais. Ele é chamado a remar com mais profundidade para o Senhor. Ele é chamado a mergulhar com mais profundidade na vontade de Deus. Então ele diz: tenho observado todas essas coisas, mas o que ainda me falta? Eu estou dizendo isso hoje, dia 15 de agosto de 2022, porque muitas pessoas podem estar dizendo, neste momento, lá nas suas casas, ou nós aqui, peregrinos do Santuário da Vida: tá bom, meu casamento tá bom, a minha fé tá boa, a minha existência, a minha saúde tá boa, o que não falta, eu tomo um comprimido e resolve. Mas por que ainda persiste a angústia de querermos mais? E não é querermos vir em mais uma missa, ouvir mais uma reflexão, não é isso. Quem está passando por isso sabe o que eu estou falando. Porque ainda existe esse buraco dentro de nós, um buraco que tem um eco, cujo nome de Deus, Abá, um buraco que diz Pai, um buraco que muitas vezes faz a gente olhar para dentro de si e dizer: eu sou um bom padre, eu vivo a palavra de Deus, procuro e caminho a santidade, mas me falta algo, me falta algo, me falta algo. Num determinado momento da vida espiritual, Deus tira todo encantamento. Olha o que é encantamento. A palavra encantamento vem de encanto.
Encanto vem de canto, porque justamente alguns deuses pagãos, como as sereias, não é? Com o canto delas, encantava os marujos, os marinheiros, e acabavam levando eles a pique. Geralmente, na tradição antiga, não é? As sereias ficavam em lugares pedregosos e seduziam miticamente os navegantes, e lá eles batiam nas pedras e afundavam. Estavam cegos, haviam perdido o rumo, o caminho. Como diz o Salmo, haviam se desencantado a ponto de esquecerem quem os criou. E muitos de nós estão vivendo esse momento de frieza. Como será que o Senhor tirou o meu encanto? A palavra de Deus diz aqui que uma das maneiras de tirar o encanto é tirar alguém que a gente ama. Ontem foi o primeiro dia dos pais sem meus 2 pais. Eu arrumei de estar bem longe, porque sabia que ia sofrer, sabia que ia amanhecer amanhã chorando, desencantado, mais perto de Santa Dulce dos Pobres, que me confortou no dia de ontem e não me deixou transparecer. Mas tem gente que bate o carro, cai de bicicleta, rouba um lanche na escola, a mala, em vez de ir para Rio Preto, vai para Curitiba. A vida é feita de desencantos, porque Deus, Ele quer uma opção livre de cada um de nós. E eu creio que na sua intimidade Deus pergunta: o que mais eu vou dar para o Márcio? O céu, a terra, o mar, pessoas boas, também aquelas que não são tão boas. O que eu vou dar a cada um de vocês para que vocês percebam? E quantos eu vou precisar tirar para que vocês igualmente percebam que eu sou o tudo na vida de vocês e que esse buraco no peito de vocês só eu vou preencher? E essa é a beleza dessa Eucaristia. Se há um buraco no meu peito, que há. No meu peito há. Há um buraco de saudade, há um buraco de tristeza com as injustiças do mundo, com o processo que a gente está vivendo político triste nesse país. Há uma porção de buraco no coração desse padre. E eu creio que há vocês. Há pelas vós no futuro dos netos, há pelas mães, pelo futuro dos filhos, a angústia de estudar. Essa geração que nem estuda nem trabalha, que todo mundo tem um em casa, se não tiver mais. Há angústias prementes em nós, há desencantamentos, mas para que Deus se manifeste num detalhe, Deus vem a nós num detalhe. E assim continua o diálogo daquele que está desencantado com tudo o que vem de Deus, as leis, mas não está desencantado com o seu dinheiro. Vocês entendem? É de materialismo que Jesus fala neste coisa, não é de riqueza, porque prosperidade e riqueza, quem trabalha merece, não sendo egoísta, etc e tal. Mas ele está falando de alguém que aumentou a sua tristeza porque percebeu que vivia por viver os mandamentos, que estava sentado na igreja esquentando o banco, que percebeu que a sua vida e a vida de todo vocacionado é uma vida para além, e é isso, ela é transcendente, é sempre além, além do que eu faço, para além do que eu faço, para além do que eu me dou, é sempre pouco, é sempre nada, diante do buraco que nós temos para ser preenchido. E ele continua, então, o que te falta?
desencantar-te com aquilo que te encanta e me seguir. Olha, eu não estou mandando você vender as suas coisas. Eu não estou pedindo para você fazer mais nada do que pensar neste momento livre e fielmente. O que tem te encantado hoje para que você se distancie do Senhor? Comece por uma pergunta mais simples. O que, por exemplo, que minimamente me afasta da missa de domingo? Uma visita que chega. Uma chácara, igual todo mundo compra chácara para viver a religião na chácara. Uma piscina, um churrasco, além do que tem. O que te desencanta de aos domingos, dia do Senhor, dia que nasceu em função da Eucaristia, dia santo de guarda, aliás, como a palavra também afirma, o que te faz, por exemplo, perder e desvirtuar naquele dia? É uma viagem? É o trabalho? É um problema? E aqui, de novo, 15 de agosto de 2022, nós somos esses jovens, ricos em alguma coisa, que nos colocamos diante do Senhor dizendo: o que me falta? Só que para isso tem que ter coragem. Ele teve coragem. Até aí ele teve coragem, mas ele não teve coragem para mudar. E é por isso que quando o Senhor puxa a orelha, o sentimento no meu coração, se for de tristeza, eu estou parecendo o jovem rico. Se for de alegria, eu pareço como Maria. Eu sou um servo bom. Isso se chama discernimento espiritual. O padre, cada mês, cada 2 meses, vai no diretor espiritual lá e não apenas confessa, ele diz tudo. E aí o nosso diretor espiritual está ajudando, porque ele conhece a minha vida, ele sabe o que eu confessei, ele conhece a minha história. Já deu tempo de muitos anos eu estar junto com ele. E aí, no final, ele diz assim: você vai sair com raiva de mim hoje. E aí ele disseca os 10 mandamentos para o padre. E o padre sai com raiva. Ah, mas que desgrama que eu vim aqui. Estava precisando de um carinho. E ele me deu um pontapé. 2 dias o Senhor já me deu. Mas eu sinto alegria de ir. Fico com raiva, mas com um sentimento de alegria. Não sai de cabeça baixa. Sai, o Senhor vai me mostrar o que essa ofensa que Ele me fez vai me valer. E Ele me mostra. Agora, eu posso ter coragem para perguntar agora, diante de Jesus, em uma espiritualidade profunda: Jesus, o que me falta? E diante do que Ele vai falar, eu posso sair triste ou posso sair alegre. E eu vou lembrar de uma frase para terminar essa reflexão, que é uma canção: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.